Jesus entende os meus sofrimentos? Jesus sabe o que é passar pelas aflições, pelas dificuldades que nós temos na vida humana? Bem-vindo ao sprint final da palavra profética. Nós temos esses vídeos a cada semana para ruminarmos, para voltarmos mais uma vez, nos aprofundarmos um pouco mais nos principais pontos da palavra profética ministrada pelo irmão Pedro Dong. Nós, nessa semana, vamos entrar na mensagem 30, que o irmão Pedro ministrou no dia 29 de maio de 2022. O título da mensagem é A Agonia de Jesus no Getsêmani. Antes de entrar na mensagem, eu queria lembrar para você o que é o sprint final. O sprint, essa palavra sprint, é a velocidade máxima que um corredor emprega numa corrida. Nessas provas de velocidade, seja de ciclismo ou de atletismo, quando ele emprega a velocidade máxima que ele consegue, dá todo o seu gás, principalmente no final da corrida. E é exatamente nesse momento da história da igreja que nós estamos. O Senhor Jesus já está vindo. Sabe, nós estamos como aqueles corredores da São Silvestre, quando no final da corrida, depois de passar pela Brigadeiro, aquela ladeira difícil da Brigadeiro, eles viram a esquina e aí já avistam a linha de chegada. É assim que nós estamos. Nós já viramos a rua e nós já estamos vendo a linha de chegada. O Senhor está voltando. O Senhor está chegando, Ele é o galardoador dos que o buscam, Ele traz consigo o galardão para os vencedores, para recompensá-los. É hora do sprint final, é hora de reunirmos a nossa energia, a nossa força, darmos tudo o que temos, darmos tudo o que nós somos, cheios de amor pela palavra profética, cheios de amor pela igreja, praticando a palavra, buscando praticar a palavra. É hora de dar o sprint final para cruzarmos a linha de chegada. Nosso Senhor está nos aguardando, está nos esperando. Vamos correr juntos. Então, nós toda semana queremos ruminar a palavra, queremos voltar nela, dedicar amor reverente a essa palavra que o Senhor tem falado para nós. Porque é ela que vai nos preparar para ser vencedores. É ela que vai nos fazer cruzar a linha de chegada. Por isso, esses vídeos também não são para substituir o seu ruminar, mas é para encorajar você, a você também penetrar nos principais pontos da mensagem. No início da palavra nós vimos a importância que o Senhor Jesus dava para as crianças, a simplicidade delas, como o Senhor as valorizava. Elas, quando chegavam até o Senhor Jesus, os discípulos queriam impedi-las, não chega não. Mas o Senhor falava para eles, não as embaraceis de vir a mim, porque dos pequeninos é o reino dos céus. Puxa, que maravilhoso! E também em Mateus 18, nos primeiros 5 versículos, o Senhor falou que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como crianças, de modo algum nós entraremos no reino. Puxa, isso é tão forte para nós, porque se nós não nos humilharmos, não formos pobres de espírito, é muito interessante, em Mateus 19, fala que dos pequeninos é o reino dos céus. E em Mateus 5,3 nós vimos tantas vezes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se tornar como criança é ser pobre em espírito. Como o Senhor nos tem encorajado a ter um coração humilde, um coração puro, um espírito quebrantado. Isso é o que nós precisamos, ter esse coração como nós vemos em Isaías 66:2. Termos um espírito humilde, um coração quebrantado e um amor reverente à palavra. Isso vai nos fazer como crianças. Isso nos torna como crianças e nós podemos herdar o reino dos céus. Olha, nenhum de nós, seja adulto, com muitos anos na vida da igreja, seja jovem. Um jovem também pode ser velho. Alguém que está cheio de conceitos, cheio de medo, de ser prejudicado, de ser perseguido. Uma criança não tem medo de oposição. Uma criança não fica presa, restringida pelos conceitos ou pelas tradições ou pelas regras sociais. Não,
uma criança age na sua simplicidade. Confia no seu pai, confia naqueles que estão conduzindo. Esse deve ser o nosso coração. Nós vamos nos tornar como crianças, ter a simplicidade de seguir o Espírito por onde quer que ele vá. Ter simplicidade para obedecer o Espírito. Precisamos ter a cultura celestial. Uma criança está pronta para seguir aquilo que estão falando para ela. Nós também estamos simples para seguir a palavra do Senhor, para seguir a palavra profética. Temos uma cultura celestial de amar as pessoas, de cuidar delas. Essa é a cultura celestial. O Senhor ama as pessoas, se preocupa com elas, quer trazê-las para o ambiente da igreja. Por isso, nós precisamos cuidar das nossas crianças, não só dar ensinamentos bíblicos para elas, mas principalmente levá-las até essa cultura da vida prática da igreja, da vida de praticar a palavra, de amar a palavra do Senhor e praticá-la, levar outros a conhecer o Senhor, praticar, posso orar por você. Puxa, isso é maravilhoso, é uma cultura nova, uma cultura celestial. Nós precisamos nos tornar como crianças e também ajudar, as nossas crianças, nossos filhos e as nossas crianças a também entrarem nessa cultura. Graças ao Senhor. E então, no capítulo 26 de Mateus, o Senhor foi para Betânia. Betânia, esse lugar tão maravilhoso que tinha pessoas que davam um ambiente de descanso para o Senhor. Simão, Marta, Maria, Lázaro, todos eles com coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez por eles. O passado deles era lembrado por eles. Eles sabiam de onde eles vieram e o que o Senhor fez por eles, como o Senhor os amava. O Senhor nos ama. E se nós tivermos simplicidade, pureza para amar a sua palavra, praticar a sua palavra, ele vai ter descanso, prazer onde nós estivermos. E ali o Senhor comeu, então, a Páscoa com os discípulos. E ele comeu a Páscoa e logo depois ele instituiu a ceia do Senhor. O Senhor Jesus, ele comeu a Páscoa dos judeus, a última Páscoa. E logo em seguida ele partiu o pão, deu para os discípulos, também abençoou o cálice e deu para os discípulos para eles beberem. E ele disse que aquela era a nova aliança no seu sangue. Ele instituiu ali a ceia do Senhor. Aleluia! A ceia do Senhor, nós partimos o pão aos domingos com os irmãos, nos lembramos do Senhor, nos lembramos do que Ele fez por nós, com gratidão no nosso coração. Uma grande festa, uma realidade. E a festa que dava sequência à festa da Páscoa dos judeus era a festa dos pães asmos. E aí nos mostra, pela morte do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, como aquele cordeiro pascal, ele também foi morto. Ele era um cordeiro sem defeito de Deus, que foi morto pelos nossos pecados. E pela sua morte, ele produziu a igreja. A igreja é um pão asmo, um pão sem fermento, sem pecado. E a festa que seguia a festa da Páscoa dos judeus era a festa dos pães asmos. Por 7 dias eles comiam apenas pães asmos. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, ele nos fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Porque os coríntios tinham problema de pecados. Pecados de imoralidade sexual, pecados de rebeldia. E Paulo foi muito duro falando desses 2 temas com eles. Eles precisavam lançar fora esse fermento. E ele falou, celebremos a festa. Que festa é essa? É a nossa vida da igreja. É a vida cristã. É uma vida cheia de alegria. É uma vida de festa. Não é uma vida cansativa. Eu não sei como está a sua vida da igreja. Se a sua vida da igreja está cansativa, se a sua vida da igreja está rotineira, é hora de lançar fora todo o velho fermento. Vamos lançar fora o fermento da maldade, fermento da malícia, fermento dos conceitos. E em Colossenses capítulo 3, especialmente na versão King James atualizada, nos dá muitos elementos da nossa natureza terrena, nossa natureza caída, tanto fermento, mentira, ódio, dissensões,
facções, todas aquelas obras da carne lá de Gálatas 5, tudo isso são coisas que nós precisamos lançar fora. Na igreja não tem lugar para isso, porque a igreja é a nova massa, a igreja é sem fermento, é o pão asmo. Aleluia! Nós estamos vivendo essa vida da igreja cheia de alegria. Por que nós vivemos essa vida cheia de alegria? Cheia de prazer? É porque o Senhor Jesus morreu na cruz. É porque o Senhor Jesus foi à cruz. E aí nós voltamos para Mateus capítulo 26, onde o Senhor mostra para nós que nós somos, onde relata que Ele sofreu por nós. Toda a agonia dele no Getsemane. O Senhor então foi para o Getsemane. Era um lugar que Ele costumava ir para orar, um jardim onde Ele costumava ir. E Ele foi ali para orar porque Ele estava angustiado. Mateus 26, no versículo 36, ele diz, versículo 37, fala, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Puxa, o Senhor Jesus se entristeceu e se angustiou. Ele foi afetado pela tristeza. Essa palavra angustiou-se no grego é adenone e significa ansiedade, angústia e depressão. Em Marcos 14, 33 fala que ele foi tomado de pavor e angústia. Esses foram os sentimentos que o Senhor Jesus teve naquele momento. Ele estava prestes a enfrentar a crucificação. Tantos sofrimentos na mão dos romanos. Ele estava prestes a ser esbofeteado, a ser cuspido, a ser despido e a ser crucificado por nossa causa, por amor a nós. Ele sofreu na sua alma. A sua alma foi duramente exprimida, sabe? Getsemane, interessante, significa o lugar do azeite. Como se produz azeite? É prensando a azeitona, o azeite é produzido. O Senhor Jesus foi pressionado na sua humanidade. A humanidade dele foi pressionada até o mais alto grau. Para quê? Para que nós pudéssemos hoje desfrutar do Espírito. O azeite, nós sabemos na Bíblia, representa o Espírito. O Espírito de Deus hoje habita em nós. O Espírito fala conosco na igreja. Por isso nós temos uma festa na nossa vida da igreja. Porque Ele é o Espírito, Ele foi pressionado por nós. E todos esses sentimentos o Senhor provou, o Senhor experimentou. Ele, em Lucas 22, 44, fala que Ele suou sangue. Por que isso? É porque Ele estava por muito medo, com um estresse emocional intenso. Isso pode gerar a mistura do sangue com o suor. E foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Tamanho o medo que Ele passou. Querido irmão, querida irmã, você sente medo? Você sente angústia? Você tem se sentido pressionado pelas várias situações? Talvez você seja um empresário que está passando uma dificuldade muito grande. Sua empresa talvez esteja falindo. O Senhor sabe o que você passa. A ansiedade que você tem sentido. O medo que você tem experimentado. O Senhor Jesus sabe o que é sentir isso. Ele não era um super-homem, sem nenhum problema, sem sentir nenhuma aflição, não. Ele sabe o que é padecer. Por isso, nós podemos nos achegar a Ele. Talvez você tenha perdido um ente querido. Você sinta profunda tristeza. Talvez você esteja passando por depressão. Tristeza profunda ao acordar. Mas lembre-se, o nosso Senhor Jesus sabe o que é padecer. O nosso Senhor Jesus, Ele venceu todas essas coisas e Ele pode hoje nos sustentar. Então, para encerrar, eu queria falar de 2 porções. Em Hebreus 4, fala que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança,
mas sem pecado. Por isso, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça para recebermos socorro e graça na ocasião que nós estamos experimentando. Achegue-se ao Senhor. E em Mateus 11, versículos 28 a 30, o Senhor Jesus falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! O Senhor quer nos aliviar. Vamos nos achegar a Ele, invocando o seu nome. Mas não só isso. Ele falou também: tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve. Tomar o jugo do Senhor é praticar a sua palavra, se envolver na vida da igreja com todas as ferramentas que o Senhor está nos dando. Isso vai nos trazer descanso, isso vai nos trazer paz, refrigério. Ele que passou por todas as coisas por nós, pode nos aliviar, nos dar folga, nos dar tranquilidade, paz e encorajamento, quando nós tomamos o seu jugo. Nos achegamos a Ele e tomamos sobre nós o seu jugo, que é suave, o seu fardo é leve. Vamos trabalhar na vida da igreja, festejando, vivendo essa festa com alegria, servindo o Senhor no descanso. Jesus é o Senhor.